Olá, tudo bem? Hoje é dia 21 de agosto de 2026, sexta-feira, dia de Vênus, que transita pelo signo de Libra. Fortíssima a nossa menina, hein? E a lua crescente em Sagitário, um signo do elemento fogo. Libra é um signo do elemento ar. Ar e fogo aumenta o fogaréu, não é? Então, estamos nessa situação. Estamos também na lunação de Leão, que é um signo do elemento fogo. Estamos sob os cuidados da deusa libertadora do fogo, uma das faces da grande mãe que nos ajuda a soltar os nós da nossa vida, tá? E a deusa libertadora do fogo é uma deusa venusina e a cor é o verde. Então, salve salamandras, salve, salve, gratidão. E eu sou a Sônia Beth, sou astróloga, Momodel, estou à sua disposição. Vamos continuar então o conto curativo, né, desta alunação, que a gente pode fazer uma aproximação com o Sete de Paus. Um período em que podemos receber aquela força para enfrentar os problemas de frente e desenvolver pensamento e atitudes estratégicas para alcançar o efeito desejado, tá? Então, ontem nós vimos que o casal de irmãos, após a morte da bruxa, ficaram morando na casa por um bom tempo. Só que, tchan, 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 a Maria começou a namorar. E os dois resolveram dar cabo do João. Só que eles não conseguiam por quê? Por causa dos cachorros, né? Do Turco, do Leão e do Facão, que estavam ali firmes, né? Fiéis ao João, não conseguiam. E um dia antes do João ir trabalhar, a Maria chegou para ele e falou: Olha, deixa os cachorros aqui comigo, porque eu já estou morrendo de medo. Deixa os cachorros aqui comigo, né? E o João falou: Tudo bem, eles ficam aí. E quando o João saiu, a Maria fez o quê? Tampou os ouvidos do cachorro com cera, para que eles não ouvissem os chamados do João. E o namorado dela foi atrás do João. Assim que chegasse o momento propício, ele iria dar o cabo, matar o João. E assim que ele conseguiu, ele chegou para o João e falou: Olha, pode rezar, pode pedir perdão pelos seus pecados, porque agora você vai morrer. Daí o João falou para ele: Então me dá alguns minutinhos para eu soltar 3 gritos. O cara virou para ele e falou: Você pode soltar até 100. Até 100 gritos você pode dar, né? Então o João subiu em cima da árvore, né? Ele sempre sobe em cima da árvore, né? Para ter uma visão estratégica, né? Uma visão ampliada. Então João subiu em cima da árvore e gritou: Turco, Leão, Falcão! E os cachorros só balançaram a cabeça. Daí ele chamou mais uma vez: Turco, Leão, Falcão! Daí os cachorros arrebentaram as correntes. Ele chamou mais uma vez: Turco, Leão, Falcão! Os cachorros, Facão! Os cachorros apareceram e devoraram o namorado da Maria. O João voltou para casa, falou para Maria: Já que você me traiu, você pode ficar aqui nessa casa sozinho que eu vou seguir pelo mundo. E foi, o João e os 3 cachorros. E quando ele chega num lugar, ele chega num lugar meio tumultuado, porque nesse lugar havia um monstro de 7 cabeças e que ele comia uma pessoa por dia. E naquele dia, quem havia sido indicada para ser devorada pelo bicho, pela fera, era a princesa. Daí ele chegou, foi falar com a princesa e falou: O que está acontecendo? Daí ela contou para ele, né, que naquele local havia aquela fera, tal e tudo mais. E apesar do pai dela ter dito que quem a defendesse e que quem impedisse que a fera a comesse, vamos dizer assim, né, ele prometia casamento com a princesa.
Daí o João ficou pensando e tal, como ele estava meio cansado, ele dormiu um pouquinho no colo da Maria, e quando a fera chegou e viu aquilo, a Maria logo já ficou com... A Maria não, a princesa logo já ficou com medo e chorou por ela e chorou pelo João, né? E uma lágrima então caiu no rosto do João e ele acordou. E quando ele viu a fera, a primeira coisa que ele fez foi chamar o Turco. Turco, vai em cima dele. Daí o Turco foi e tal, aquela luta, papapá. E quando o Turco estava cansado, o João chamou, Leão, vai em cima. Daí o Leão foi e tal, lutou, quase matou a fera. Daí quando o Leão estava cansado, o João falou, Facão, vai em cima. Daí o Facão foi, conseguiu matar a fera. Daí o João chegou perto da fera e cortou 7 pontas das 7 línguas da fera. Pegou a princesa e encaminharam-se para o palácio. Só que nesse tempo passa um preto velho aleijado perto da fera, vê que ela está morta e corta os cotocos da língua daquela fera. Ai, meu pai, corta os cotocos da língua da fera e leva pro rei. Fala, olha, eu que matei. Daí a princesa lá, sozinha, falou, pai, não é ele não, porque começaram os preparativos do casamento, já iniciaram, né? Ela falou, pai, não é ele não foi ele que matou, né? E daí no dia do casamento, na hora em que o preto velho lá recebeu o primeiro prato de comida, o Turco chegou e pá, tirou aquele prato da mão dele. Daí a princesa falou, esse foi o cachorro que lutou contra a fera, tal, né? Ou ele foi um deles, tal, né? E o rei fiquou só ouvindo, né? Quando serviram o segundo prato pro preto velho, chegou o leão e pá, tirou o prato da mão do preto velho. Daí a princesa, não, é ele também, é o segundo cachorro que lutou contra a fera e tal. Então o rei pegou e falou, então segue esse cachorro e traz o dono aqui pra mim. Né? E assim o João foi lá para casa, foi lá para o palácio, e o que aconteceu? Assim que ele chegou, ele deu as 7 línguas, os pedaços de língua para o rei, né? E a princesa falou, sim, é ele mesmo, foi ele que me salvou, né? Daí o rei, muito bravo, pegou 4 burros bravos, amarrou o preto velho nos 4 burros, que morreu despedaçado. E o príncipe se casou com a princesa. Ai, eu falei, gente, pelo amor de Deus, que conto é esse, pelo amor de Deus? Quanta morte, quanta coisa, né? Mas esse é o conto, né? João e Maria, na versão brasileira, segundo Silvio Romero, que está no livro dele, que se chama Contos Populares do Brasil, né? O Silvio Romero, há um século atrás, ele compilou essas histórias, né? E essas histórias primeiro foram editadas em Portugal, e a partir do momento que eu estava lendo essa história, eu pensei, mas tem uma pegada portuguesa aqui, né? Então tá, porque a história do João e Maria que eu conhecia não era igual a essa, né? Talvez seja um conto com uma pitada portuguesa, como contavam lá em Portugal, não sei, né? Mas esse é o conto, né, que ele fala que é conto brasileiro e que era contado no Rio de Janeiro e em Sergipe, né, no estado onde ele nasceu. Então esse é o conto, gente, esse é o conto para vocês. Então ouça o conto com a voz, com o ouvido do coração, com o terceiro ouvido. Se esse conto mexeu com você, alguma parte desse conto mexeu com você, escreva o que surgiu, tá? Porque assim você vai liberar
a energia dessa emoção e evitar que vire doença. Escreva. Se você tiver algum sonho, escreva, né? Porque conto curativo é isso, mexe com a gente, mexe com o nosso inconsciente, com o nosso subconsciente. E às vezes a gente tem alguma coisinha lá dentro, sabe, que tá escondida, que a gente não sabe, mas que tá viva e que tá agindo, e a gente não percebe que tá agindo na nossa vida. E com o decorrer do tempo pode virar doença. Então, escreva. Se alguma coisa apareceu na sua cabeça, escreva. Escreva e libere essa energia, tá bom? Nós terminamos aqui esse conto, voltamos só na segunda-feira. Na segunda-feira nós vamos nos despedir da deusa libertadora do fogo, porque nós temos lua cheia na quarta-feira. Então, na terça, quarta e quinta, vamos fazer a meditação dos raios da lua cheia, tá? Vamos nos fortalecer, coração, ventre, né? Através dessa energia da lua cheia. Então, terça, quarta e quinta, vai ficar disponível aqui no canal a meditação dos raios da lua. E nós voltamos então na quinta-feira, onde a gente então começa a trabalhar o elemento água, a deusa conectora da água, signo de peixes, ok? Então, um abraço e até mais, um bom final de semana e bom descanso.